Fui traída na igreja e o próprio ancião me chamou de perturbadora. Era uma tarde de domingo, o sol ainda brilhava forte, mas dentro do meu coração já havia uma sombra que eu não conseguia entender. Eu tinha chegado cedo à igreja, como sempre fazia, para ajudar a arrumar as cadeiras, limpar o púlpito e verificar se tudo estava em ordem para o culto. Na congregação cristã, aprendemos desde cedo que servir ao Senhor não é apenas comparecer aos cultos, mas estar disposto a trabalhar com amor, mesmo nas pequenas coisas. E eu fazia isso com alegria, sem esperar nada em troca. Mas naquele dia, algo estava diferente. Enquanto eu varria o chão do salão, ouvi vozes baixas vindo da saleta dos anciãos. Não era costume meu ficar escutando conversas alheias, mas uma das vozes era da irmã Lúcia, minha amiga de longa data, aquela que eu confiava como se fosse minha própria irmã. O tom dela não era de oração nem de conselho, mas de algo que soou como uma acusação. Fiquei paralisada, a vassoura na mão, o coração acelerado. Não consegui ouvir tudo, mas as palavras "ela está causando divisões, e não podemos deixar isso continuar" ecoaram dentro de mim como um golpe. Não entendi na hora. Eu, causando divisões? Eu que sempre procurei viver em paz, que evitava fofocas, que orava pelos irmãos mesmo quando era mal interpretada. Mas antes que pudesse pensar mais, a porta da saleta se abriu, e a irmã Lúcia saiu com um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. Ela me cumprimou como sempre. "A paz do Senhor, irmã." Eu respondi mecanicamente, mas minhas mãos tremiam. O que estava acontecendo? Os dias seguintes foram de uma angústia que eu nunca havia sentido. No culto percebi olhares diferentes, sussurros quando eu passava, irmãos que antes me cumprimentavam com carinho agora me evitavam. Até as crianças que costumavam correr para me abraçar pareciam mais distantes. Eu orava todas as noites, pedindo a Deus que me mostrasse se eu havia errado em algo. "Senhor, se eu ofendi alguém sem saber, perdoa-me e me ensina. Mas se isso é injustiça, dá-me forças para suportar." Até que numa quarta-feira à noite, depois da reunião de oração, o ancião Paulo me chamou em particular. Ele era um homem sério, respeitado por todos, e eu sempre o vi como um guia espiritual. Mas naquela noite, seus olhos não tinham a mesma bondade de antes. Ele fechou a porta da saleta e disse, sem rodeios: "Irmã, nós temos recebido queixas sobre você." Meu estômago deu um nó. Queixas? De quem? Sobre o quê? Alguns irmãos estão incomodados com seu jeito de falar nas reuniões. Dizem que você contesta demais, que coloca dúvidas onde não deveria. Que você está perturbando a paz da igreja. Eu fiquei boquiaberta. Perturbando a paz? Eu nunca havia levantado minha voz em discussões, nunca havia questionado os ensinos da palavra. Na verdade, eu mal falava nas reuniões, a não ser para dar um testemunho ou fazer uma pergunta sincera quando não entendia algo. Mas antes que eu pudesse me explicar, o ancião continuou: "Você precisa se arrepender, irmã. Isso não pode continuar. A igreja não é lugar para quem quer ser diferente, mas para quem quer seguir em união." Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era como se tudo que eu havia feito pela igreja nos últimos anos, as visitas aos doentes, as orações pelas famílias, o trabalho voluntário, tivesse sido apagado em um instante. E o pior, eu não sabia nem do que estava sendo acusada. "Ancião, eu não entendo", consegui balbuciar. "Eu nunca quis causar problemas. Se eu errei em algo, me mostre que eu peço perdão." Ele suspirou como se estivesse cansado da minha teimosia. "Não é questão de mostrar, irmã. É questão de coração. Você precisa examinar seu coração." Saí dali arrasada. Não eram apenas as palavras do ancião que doíam, mas a sensação de que Deus havia se calado. Por que ele permitia que eu fosse julgada assim, sem nem ao menos saber o motivo? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei de joelhos no meu quarto, chorando e clamando: "Senhor, onde estás? Por que me abandonaste? Eu só queria servir a ti, e agora até na tua casa sou rejeitada." Os dias viraram semanas, e a situação só piorou. As irmãs que antes oravam comigo agora se afastavam quando eu me aproximava. O ancião Paulo passou a me ignorar nos cultos, como se eu não existisse. Até meu marido, que sempre foi meu porto seguro, começou a questionar: "Será que você fez algo sem perceber? Talvez tenha falado algo que ofendeu alguém." Eu não tinha resposta. A única coisa que eu sabia era que meu coração estava quebrado. Cheguei a pensar em deixar de ir à igreja, mas algo dentro de mim não permitia. Eu amava aquele lugar, amava os irmãos, amava a Deus. Como poderia abandonar tudo por causa de uma injustiça? Foi então que, numa madrugada de insônia, enquanto lia a Bíblia com lágrimas nos olhos, um versículo saltou aos meus olhos.
O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34, 18. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Deus não me havia abandonado. Ele via minha dor, conhecia minha inocência. Comecei a orar de um jeito diferente. Não mais pedindo que Deus mudasse a situação, mas que mudasse meu coração. Que me desse paciência, que me ensinasse a perdoar mesmo sem entender. E aos poucos, uma paz estranha começou a invadir minha alma. Não era uma paz de resolução, mas de confiança. Deus estava no controle. Até que num domingo à tarde, algo inesperado aconteceu. A irmã Lúcia, aquela que eu tinha ouvido falando de mim, aproximou-se depois do culto. Seu rosto estava pálido, os olhos baixos. Irmã, ela começou com a voz trêmula. Eu preciso te pedir perdão. Eu não acreditava no que ouvia. Eu fui influenciada por outras pessoas. Falaram coisas de você que não eram verdade, e eu, por fraqueza, acreditei. Mas Deus não me deixou em paz. Todas as noites, eu ouvia sua voz me dizendo: você julgou sua irmã sem amor. Ela chorou. E eu, que tinha guardado tanta mágoa, senti algo se quebrar dentro de mim. Não era raiva, não era vingança. Era compaixão. Abracei-a e disse: eu já perdoei você há muito tempo. Mas a surpresa não terminou aí. Na semana seguinte, o ancião Paulo me chamou novamente. Dessa vez, seu tom era diferente. Irmã, eu preciso te pedir desculpas. Fui precipitado. Deixei que falatórios de alguns irmãos nublassem meu julgamento. Você não merecia ser tratada daquele jeito. Ele contou que após orar muito, Deus havia lhe mostrado que ele havia agido com dureza, sem investigar a verdade. Que minha conduta sempre havia sido irrepreensível, e que as acusações contra mim eram infundadas, movidas por ciúmes e incompreensões. Você tem um coração sincero, ele disse. E a igreja precisa de irmãos como você. Aqueles foram momentos de alívio, mas também de reflexão. Deus não apenas me livrou da injustiça, como usou aquela situação para me ensinar sobre humildade, perdão e confiança nele. Aprendi que às vezes o Senhor permite que passemos por provações dentro da própria casa dele para nos lapidar, para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não deixou que eu fosse destruída pelas mentiras, nem permitiu que meu coração se enchesse de amargura. Pelo contrário, ele usou aquela dor para me aproximar ainda mais dele. A irmã Lúcia e eu nos tornamos ainda mais próximas, e o ancião Paulo passou a ser um exemplo para mim de como um servo de Deus deve reconhecer seus erros. Às vezes ainda me lembro daqueles dias difíceis, mas agora, em vez de tristeza, sinto gratidão. Gratidão por um Deus que não nos abandona, mesmo quando somos traídos por aqueles que deveriam nos amparar. Gratidão por uma igreja que, apesar de suas falhas humanas, ainda é o corpo de Cristo, onde o amor e o perdão podem vencer qualquer mal-entendido. E, acima de tudo, gratidão por ter aprendido que, quando somos injustiçados, não devemos buscar vingança nem mesmo explicações. Basta nos ajoelharmos e dizer: Senhor, em tuas mãos entrego minha causa. Faz justiça, mas faz também misericórdia em mim. Porque no final, não são as palavras dos homens que definem quem somos, mas a voz de Deus que nos chama de filhos. E isso nenhum homem pode tirar.